Olá! Hoje a gente continua a nossa jornada por Gênesis, mergulhando fundo no capítulo 43. A coisa tá feia em Canaã, viu? A fome que já era ruim, agora o texto diz que é gravíssima. Pois é. E aquele estoque de comida que eles trouxeram do Egito da primeira vez? Já era. Acabou tudo. Eles estão numa sinuca de bico, porque a primeira viagem, nossa, não foi nada fácil, né? Não mesmo. Chegaram lá e pá! Acusados de espionagem, Simeão ficou preso como garantia. E ainda teve aquela história esquisitíssima do dinheiro que apareceu de volta nas sacas de grãos deles. Mistério total. Exato. E a condição para voltar para comprar mais comida e, claro, para tirar Simeão de lá era bem clara e assustadora. Tinham que levar o irmão mais novo, Benjamim. Aí pegou no ponto fraco de Jacó, né? Então a pressão é enorme, fome em casa, Simeão preso e essa exigência que mexe com a maior dor do pai. Nossa análise hoje vai focar exatamente nisso. Essa segunda viagem intensa para o Egito. A gente quer entender o dilema do Jacó, essa virada de chave do Judá e o que está rolando nesse reencontro com o poderoso chefão egípcio, que eles nem sonham ser o José. É um drama familiar daqueles, né? Cheio de complexidade, emoção contida, um suspense no ar. Totalmente. Bom, vamos lá desvendar isso. Então, a comida acabou. Qual é a primeira reação do Jacó? Parece que ele tenta ser direto, né? Ele chega e fala basicamente, voltem lá e comprem mais um pouco de comida pra gente. Parece simples, né? Uma ordem lógica, mas não era tão simples assim. Não mesmo. A sombra da viagem anterior pairava ali, e é o Judá quem coloca o dedo na ferida. Ele lembra o pai, sem rodeios, da advertência do egípcio. Ah, sim, é aquela parte. Vocês não vão nem ver minha cara se o irmão de vocês não vier junto. Algo assim, né? Exatamente. Sem Benjamim, a viagem era impossível. Perda de tempo, não tinha nem o que conversar, a porta estava fechada. E é nesse beco sem saída que a dinâmica da família começa a mudar. E Judá, nossa, ele dá um passo à frente, né? É impressionante. Ele não só aponta o problema, ele se oferece como a solução. Ele diz, eu fico responsável por ele. Pode cobrar de mim. Isso é muito forte. É mais que palavras. É um compromisso, quase de vida ou morte. O que faz essa oferta do Judá ser tão diferente daquela do Rúben antes, que Jacó não aceitou? Ótima pergunta. Lembra da proposta do Rúben? Lá atrás, em Gênesis 42, ele ofereceu a vida dos próprios filhos. Pode matar meus 2 filhos se eu não trouxer ele de volta. Pesado, hein? Pesadíssimo. Mas talvez para o Jacó tenha soado mais como desespero, sabe? Não como uma garantia real. A oferta do Judá aqui é diferente. Como assim? Eu serei fiador por ele. Serei culpado diante do Senhor para sempre se não o trouxer. Ele coloca a própria honra, o próprio futuro na linha, diretamente com o pai. Não está jogando a responsabilidade para o outro. Entendi. É um peso pessoal. Ele assume para si. Exato. Isso mostra uma maturidade, uma liderança surgindo ali no Judá, naquele momento super crítico. Faz todo sentido. E essa garantia, essa postura do Judá, finalmente quebra a resistência do Jacó. Mesmo que com dor, né? Muita dor. A aceitação dele é cheia de angústia, dá para sentir, mas uma vez que ele decide, ele se torna pragmático. Ok, já que tem que ir... Aí ele começa a dar instruções, né? Não vão de mãos abanando. Levem presentes, os melhores produtos que ainda tinham por lá. Um pouco de bálsamo, um mel, aquelas especiarias, pistache, amêndoas. Uma tentativa clara de agradar o homem, né? De mostrar a boa vontade depois da primeira confusão. Com certeza. E segundo, dinheiro em dobro. Aquele que voltou misteriosamente, que Jacó até acha que foi engano, e mais dinheiro para nova compra. Ele está tentando se cercar de todos os lados, né? Eliminar qualquer desculpa para dar problema de novo. Exato, cobrindo todas as bases. Mas por baixo dessa estratégia toda a gente vê a vulnerabilidade dele. A fala final antes deles irem. Essa parte de cortar o coração. Demais. Que o Deus Todo-Poderoso dê misericórdia a vocês diante daquele homem. E aí vem, quanto a mim, se eu tiver que ficar sem filhos, ficarei sem filhos. Nossa, que peso. É a voz de quem já perdeu José
e agora está encarando a possibilidade real de perder Benjamim. Ele entrega para Deus, mas sem garantia nenhuma. É o fundo do poço da resignação, né? Terrível. E aí eles vão. Presentes, dinheiro em dobro e Benjamim junto. Chegam no Egito, se apresentam de novo, e a reação do José quando vê que Benjamim veio mesmo é rápida, né? Imediata. Ele nem pisca. Vê Benjamim ali e já manda o administrador da casa dele: leva esses homens para minha casa, prepara tudo, porque eles vão almoçar comigo ao meio-dia. Imagina a cabeça dos irmãos. Chegam lá, tensos, cumprindo a ordem, esperando talvez outra acusação. E recebem um convite para almoçar na casa do governador. Mas olha que interessante, isso não acalma eles. Pelo contrário. É verdade. O texto diz que eles ficaram apavorados quando foram levados para a casa do José. O medo bateu forte. Por quê? Aquele dinheiro, a história do dinheiro devolvido ainda era um fantasma ali, uma espada em cima da cabeça deles. E eles começam a pensar o pior, né? É por causa daquele dinheiro que voltou da outra vez. Estão trazendo a gente para cá para nos atacar, para fazer a gente de escravo, roubar nossos jumentos. Exatamente. A culpa, talvez até inconsciente, faz eles esperarem a pior das armadilhas. A consciência pesada, né? Total. E por isso, antes mesmo de entrar, eles chamam o administrador no canto, ali na porta, e tentam se explicar. Despejam a história toda, né? Tentam se justificar sobre o dinheiro achado na estalagem, juram que não sabem como foi parar lá, que trouxeram tudo de volta, mais o dinheiro novo. É um desespero para se livrar de uma acusação antes que ela venha. É fascinante essa mistura de medo com uma tentativa de honestidade ali, forçada pela situação. E a resposta do administrador deve ter deixado eles de queixo caído. Com certeza. Porque ele não só acalma, paz para vocês, não tenham medo, como dá uma explicação meio misteriosa para o dinheiro. Isso. Ele fala algo tipo: olha, o Deus de vocês, o Deus do seu pai, deve ter colocado esse tesouro aí, fiquem tranquilos porque o dinheiro de vocês eu recebi direitinho. Que coisa, né? E para completar o pacote de surpresas, Simeão aparece, livre. Essa resposta do administrador é muito estratégica, você não acha? Como assim? Jogar a responsabilidade para Deus acalma os irmãos na hora, tira qualquer suspeita da casa do José, que foi quem mandou devolver o dinheiro, né? E ainda bota um elemento divino no meio que talvez deixe eles mais, sei lá, perplexos. É uma boa leitura. Será que o administrador sabia da história toda ou só estava seguindo ordens? Difícil saber. Mas que funcionou, funcionou. E logo depois dessa conversa vem a hospitalidade total. Água para lavar os pés, comida para os jumentos. Eles saem do pânico para serem tratados como convidados de honra. Que virada. Deve ter sido muito desconcertante. É um alívio, sim, mas um alívio que talvez traga mais perguntas, né? Tipo, o que tá acontecendo aqui? Que jogo é esse? É outro teste? Entre o medo que ainda deve ter ficado e essa confusão toda, que eles finalmente encontram José ao meio-dia. A cena se repete um pouco. Chegam, entregam os presentes que trouxeram de Canaã, se curvam até o chão diante dele, e José pergunta deles da saúde, e aí vem a pergunta-chave, né? Sobre o pai. E o pai de vocês, aquele senhor idoso que vocês falaram, ele tá bem? Ainda vive? Essa pergunta para o José devia ter um peso enorme, claro. Ouvir que Jacó tá vivo, tá bem, e aí os irmãos confirmam e se curvam de novo. É um respeito profundo ali. E nesse momento José olha e vê Benjamim. Esse é o clímax emocional do capítulo, né? O texto faz questão de dizer: seu irmão, filho de sua mãe. A conexão pela Raquel, a mãe que os dois perderam e que Jacó tanto amava. É tudo ali. E a emoção pega José de um jeito que ele mal consegue se controlar. Ele ainda consegue abençoar Benjamim. Deus te dê a sua graça, meu filho. Mas aí não dá mais. O texto fala que ele ficou profundamente emocionado, que seu íntimo se comoveu por causa do irmão. É tão forte que ele não consegue disfarçar. Ele precisa sair dali. Procurou onde chorar, entrou no seu quarto e chorou lá. Nossa! Essa necessidade de privacidade para lidar com essa avalanche de sentimentos, a saudade, a memória da mãe, a alegria e a dor de ver o irmão ali, inocente de tudo, sem saber quem ele é demais. 20 anos guardando aquilo, né? 20 anos. Depois eles se recompõem,
lava o rosto, volta e manda servir a refeição. E até a organização da mesa é cheia de detalhes, né? Totalmente. Uma separação bem marcada. José come sozinho, os egípcios que estavam ali com ele comem separados e os irmãos hebreus em outra mesa, separados também, e o texto explica o porquê. Os egípcios achavam abominação comer com hebreus. Uma barreira cultural bem clara ali. Exato. Mas no meio dessa separação toda, acontece algo que deixa os irmãos em choque. A ordem dos lugares, né? Isso. Eles são sentados na mesa na ordem exatinha de nascimento. Do Rúben, o mais velho, até o Benjamim, o caçula. A reação deles. O texto diz, olhavam uns para os outros cheios de espanto. Como é que ele sabia disso? Fica a pergunta no ar. Que poder é esse? É quase sobrenatural para eles, né? Com certeza. Ou é mais uma jogada calculada do José, para mostrar que ele sabe mais do que eles imaginam, para deixar eles ainda mais desestabilizados. A confusão deles deve ter batido no teto nessa hora. E se isso não bastasse para deixar tudo estranho, vem o último detalhe do banquete, que é talvez o mais intrigante. A comida, né? Sim. José manda servir porções da comida dele para eles, um sinal de honra. Só que a porção do Benjamim é 5 vezes maior que a de qualquer outro irmão. 5 vezes? 5. O que pensar disso? É um favoritismo na cara dura. Quase uma provocação. Olha, é quase impossível não ler isso como um teste deliberado do José. Lembra da túnica colorida? O símbolo do favoritismo do pai que causou toda a inveja e o ódio? Claro. Pois é. Agora José recria uma cena de favoritismo explícito, mas direcionada para o outro filho da Raquel, o Benjamim. Parece que ele está cutucando a ferida antiga de propósito. É um teste psicológico muito, muito esperto e arriscado. Esperto, arriscado. E tenso pra caramba. E o curioso é como o capítulo termina, né? Porque apesar dessa tensão toda da ordem dos lugares, da porção gigante pro Benjamim, o texto fala que eles beberam e se regalaram com ele, ou beberam com ele até ficarem alegres. Parece até uma festa, né? Uma descontração. Como pode? Essa tensão toda por baixo e essa alegria aparente por cima. É estranho, né? Muito. Talvez o alívio de ter o Simeão de volta, a hospitalidade, a comida, a bebida, talvez isso tenha feito eles baixarem a guarda um pouco. Ou talvez a alegria fosse só social, sabe? Por fora tá beleza, mas por dentro a cabeça a mil. Ou talvez eles estivessem tão intimidados com o poder e o mistério daquele homem que só aceitaram tudo, né? Inclusive o favor pro Benjamim, sem reclamar. Pode ser também. É uma cena cheia de ambiguidades, o que a torna ainda mais rica. Então, resumindo essa nossa conversa sobre Gênesis 43, a gente viu a dor do Jacó liberando Benjamim, a ascensão do Judá como líder e fiador, a montanha-russa dos irmãos no Egito, do medo total à confusão com a hospitalidade e os sinais estranhos, e as emoções escondidas do José, né? As ações calculadas dele no banquete, a separação, a ordem dos lugares, a porção do Benjamim. Exato. O que a gente tira disso tudo olhando o quadro maior? Olha, fica bem claro que José tá no controle, né? Ele tá orquestrando tudo. Não tá só reagindo. Cada detalhe, a hospitalidade, saber a ordem de nascimento, o favoritismo pro Benjamim parece parte de um grande teste. Ele está avaliando se os irmãos mudaram. Exatamente. Ele não quer só ver se eles se arrependeram do passado, ele quer saber como eles são agora. A dinâmica tóxica que acabou com a vida dele lá atrás ainda existe. Essa confusão toda, essa hospitalidade serve tanto para desarmar quanto para ver a reação dele sob pressão. Esse banquete não é o fim, é só mais uma etapa dessa avaliação complexa. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? Benjamim, o caçula, o outro filho da Raquel, recebe um tratamento super preferencial, 5 vezes mais comida. Se a gente lembrar do estrago que o ciúme causou por causa do favoritismo com José, como será que os irmãos processaram isso por dentro, mesmo ali comendo e bebendo alegres? Que feridas antigas, que tensões silenciosas podem ter ficado ali,
borbulhando por baixo daquela festa aparente. Isso prepara o palco de um jeito incrível porque ainda vem pela frente, né? Com certeza. Deixa tudo no ponto para a próxima etapa do plano de José.